convidado desta semana do Na Real na TV é o agrônomo André Nassar, que é especialista em agronegócio e é da consultoria Agroícone. André, muito obrigado pela presença. Obrigado, Zé Márcio, pelo convite. Olha, André, o agronegócio brasileiro sustentou, digamos assim, o crescimento da economia e os negócios externos do país nos últimos anos. Não sei precisar quantos anos, mas nos últimos anos. Agora, há alguns sinais preocupantes na área externa de queda de preço de commodity e mesmo alguns gargalos internos, embora internamente a produção agrícola vá muito bem, há previsões de crescimento ainda na próxima safra. Você acha que o agronegócio ainda vai continuar nos próximos anos, 2015, 2016, que se pronunciam ainda difíceis, por exemplo, a indústria? Você acha que o agronegócio ainda vai manter essa contribuição? Tem condições de manter essa contribuição? Então, na parte externa, né, de exportação, esse vai ser um ano deve cair a exportação 2, 3% em relação ao passado. E o saldo de comércio do agronegócio vai ficar estável ou até um pouquinho menor que ano passado. Mas sempre acontece isso, você tem 4, 5 anos de grande crescimento, aí estagna um ano e depois ele retoma, né? Só que os preços lá fora é que preocupam um pouco, mas agronegócio sempre tem que olhar o preço em dólar e o preço em real. Com essa desvalorização do câmbio, isso sempre ajuda a reposicionar um pouco os preços em real. E como o petróleo está barato, né, isso acaba influenciando os preços dos fertilizantes. Então, apesar da queda de preço, ainda o apetite assim, dos produtores é de continuar expandindo um pouco, né? Isso você está falando este ano e ou 2015? Então, provavelmente em 2015, você continua tendo um crescimento importante do PIB. O PIB vai crescer um pouquinho ainda em reais, certo? Não em dólar não, mas em reais ele vai crescer. Então, isso acaba contribuindo para o PIB nosso. Na parte de exportação é que às vezes, do ponto de vista de balança de pagamentos, é que a contribuição acaba não sendo tão importante por conta dos menores preços lá fora. Mas eu não estou vendo assim nenhuma crise se desenhando. Tá certo, André. Agora, quanto à questão do lucro do setor, havia alguns dos setores do agronegócio que já estavam se queixando de que a margem de lucro estava pequena em relação, primeiro, ao dólar, em relação ao custo de fertilizantes, ao custo interno de produção geral. Você acha que eles vão conseguir recuperar um pouco essa margem ou vão trabalhar com margem estreita ainda? Olha, margem igual teve há 2 anos atrás, acho que não vai ter tão cedo. Vai trabalhar com margem estreita, mas o produtor é aquela história, você tem que olhar sempre o custo marginal, quer dizer, não é o custo dele, é o quanto custa para ele expandir 1 hectare. E ainda assim ele está ganhando dinheiro para expandir esse hectare. Então, existe uma tendência de continuar o crescimento. Agora, tem alguns setores, por exemplo, milho deve cair. Cana, por conta de toda a crise, deve cair. Mas soja continua. E carne está indo bem também. Aliás, essa questão da carne é uma que tem aparecido. Eu vi algumas informações de que, como a carne está indo muito bem, por vários fatores, envolvendo inclusive a Rússia, né, e as pressões que estão lá sobre a Rússia, que uma parte dos produtores agrícolas estavam pulando para a carne. É fato isso? E segundo, se é fato, isso não pode, no médio prazo, afetar a produção de grãos, por exemplo? Então, na verdade, o que está acontecendo, Zé Márcio, é o seguinte, não é tanto aí, já não é porque o produtor de grãos, o raciocínio dele é assim, eu quero expandir a área, porque, por exemplo, a soja está expandindo 1 milhão de hectares por ano. Então, qual é o caminho bom? O caminho bom é ele vai no pecuarista, fala, vou arrendar sua área, vou colocar a soja aqui e daqui 2, 3 anos eu te devolvo essa área com o seu pasto novinho. Então esse é o movimento do produtor de grãos indo para a pecuária, intensificou a integração. E isso está diversificando a renda do produtor de grãos, por isso que esse processo está acontecendo cada vez mais e é super interessante. Tá. E agora então essa questão da expansão da produção, por exemplo, de soja, que você disse, 1 milhão de hectares. Ela é eu queria ver mais a expansão da produção. Ela é mais por novas fronteiras abertas, novas terras usadas ou ainda por incorporação de tecnologia? Então, a soja, ela sempre incorpora muita tecnologia, mas nós estamos numa fase aí de 4, 5 anos de certa estagnação do ponto de vista de produtividade. Então, tem sido muito por expansão em área, certo? Mas é uma combinação de expansão em área, assim, 80% sobre pastagem, 80% sobre áreas novas de cerrado. Esse tem sido o padrão da soja.
Mas tem novas tecnologias vindo aí que vão aumentar a produtividade da soja no futuro de curto prazo. E por que a produtividade no curto prazo você disse que ela não está sendo grande? Então, a soja teve muito problema de doença, certo? Teve a fase da ferrugem lá atrás, agora a fase de uma outra lagarta aí chamada Helicoverpa, tudo isso deu uma segurada na produtividade da soja. Muitos produtores consorciando soja com milho, então você demora um pouco para estabilizar. E essa tecnologia já está bem dominada, então a soja deve voltar a crescer produtividade. Agora outra questão, André, essa expansão, com a incorporação de novos espaços, ela não leva a um problema de preço na terra, de puxar para cima o preço na terra, o que no futuro encarece o custo geral? O que acontece? O Brasil hoje ele vive um momento de aumento de preço da terra e isso acaba alavancando todos os negócios ligados à terra. Então você tem N empresas hoje que operam em cima desse conceito, né, de valorização daquele patrimônio e valorização do produto que você coloca ali. Né? Então, realmente é o que está acontecendo no Brasil agora, uma valorização enorme do preço da terra. Então tem que ficar de olho. Mas de quem está comprando terra, ele gosta, certo? Porque aquele patrimônio dele está valorizando. Tá, mas isso não está num limite? Olhando, você tem uma ideia de que se já chegou a um limite perigoso para o produtor? Eu acho que a nossa terra já ficou bem cara. Já subiu bastante, certo? Então, assim, a tendência é que reduz um pouco esse processo de expansão na fronteira e menos valorização da terra na fronteira. Porque mesmo na fronteira já está caro, hoje. André, e quais são os gargalos internos que hoje ainda enfrenta o agronegócio brasileiro? Eu me preocupo com dois gargalos hoje. O gargalo tradicional, que é o gargalo da logística, para fazer a movimentação da produção de grãos, principalmente no centro-oeste e no cerrado lá do Mapitoba, Bahia, Maranhão, Piauí e Tocantins, né? Isso está andando, quer dizer, o governo Dilma fez muita coisa, podia ser mais rápido, mas tem muita coisa acontecendo. Você inclui aí também os portos? E também toda a parte dos portos. Deu uma destravada, né, nos portos. Toda aquela área de Santarém, Miritituba, aquela parte do norte ali, os investimentos estão acontecendo, vários portos novos. Então eu acho que ali a coisa caminha num ritmo interessante que vai gerar muito benefício para os produtores que hoje têm que arcar com o custo de transporte. E armazenagem? A armazenagem é um gargalo grande, né? Quer dizer, principalmente a armazenagem dentro da propriedade rural, né? Você vai em algumas... Mas tem soluções também, quer dizer, você não precisa necessariamente montar um armazém, tem outras soluções para você armazenar a tua safra, principalmente a segunda safra de milho. E qual outro ponto que você... Então, outro ponto eu acho que é toda a discussão de adição de valor na exportação, né? Claro que a gente tem que tomar cuidado, porque quando se fala isso, o pessoal fica preocupado dizendo, querem taxar a exportação de soja. Hipótese alguma, tem que continuar exportando soja. Mas tem todo o crescimento do comércio em cima de carnes, que é o valor adicionado em cima de soja e milho. E aí eu me preocupo um pouco, por quê? Porque a agroindústria brasileira que processa vive os mesmos problemas da indústria nossa. Certo? Todos os problemas de competitividade que a nossa indústria está vivendo, a agroindústria também vive. Então a agroindústria está com uma dificuldade também de aumentar a produtividade da mão de obra, por exemplo, com todo o aumento de custo de mão de obra, todos os custos associados por trás. Então eu me preocupo um pouco com isso, com a indústria de carnes nossa, que tem um potencial muito grande, mas que tem vivido problemas de competitividade. E neste caso, especificamente para a agroindústria, quer dizer, para a transformação do alimento in natura em um alimento processado, você vê algumas soluções já em andamento ou tá tudo igual? Não, o que a gente tem visto você tem todo um processo de automação entrando nas indústrias. Ele é rápido, mas ainda assim investir no Brasil em geral é mais caro. Por exemplo, quando você compara com outros competidores, os asiáticos, por exemplo, que também fazem a mesma coisa, lá é mais barato. Então as empresas olham e falam assim, eu vou montar uma indústria aqui, eu vou montar na Ásia. Então a gente precisa conseguir melhorar isso para atrair esses investimentos aqui. Tem agroindústrias pensando em investir lá fora, né? Quer dizer, montar manufatura lá fora. Mas o produto está aqui, quer dizer, era melhor produzir aqui. É certo. Agora, e o crédito rural? Esse é ou não é um gargalo? Ou já foi ou deixou de ser? Então, hoje ninguém mais fala que o crédito rural é um gargalo, porque de 4 anos para cá o governo Dilma aumentou muito a quantidade de recurso em cima do crédito rural oficial, o crédito subsidiado basicamente, né? Com taxa de juros bem interessantes, no limite até taxa de juros negativas por conta da inflação, né?
Agora, isso, quer dizer, quão sustentável essa estratégia de fazer com que a agricultura cresça junto com o crédito rural oficial? Não é sustentável. A gente já viu isso nos anos 80 e o negócio não funcionou, né? Então, e hoje os bancos privados, eles perderam um pouco de participação no crédito rural. Por desinteresse, parece. Por desinteresse e porque você tem uma competição forte com o crédito oficial. Então a gente precisa encontrar uma solução para isso, né? Eu acho que é importante encontrar essa solução para deixar o mercado prover mais esse crédito e não tanto o governo. E há alguma preocupação com o endividamento? Porque teve um período que se falou que havia um problema do endividamento, inclusive fala-se novamente, ou falava-se até uns meses atrás, de nova rolagem da dívida. Então, imagino... Não perdão, mas nova... Securitização, né, que foi o termo que foi criado. Você vê, imagina, o governo está crescendo a participação, né? Quer dizer, a produção aumentou muito, você tem preços mais baixos agora. Se o governo não for capaz de aumentar o recurso para o crédito rural, os produtores não vão conseguir fazer essa rolagem, eles vão ter que ir num banco privado que vai ter custo mais alto. Então tem um problema potencial de endividamento aí com os preços menores, principalmente se o governo não conseguir manter o crescimento do crédito rural como ele vinha crescendo. E aí dá uma porrada forte no setor se o governo reduzir a sua participação. E aí a gente pode ter a necessidade de ter que renegociar isso de novo. Agora, há um setor específico reclamando muito, e tudo indica que com razão, que é o pessoal do açúcar e do álcool. Principalmente quem está mais voltado para o etanol, por causa da concorrência da gasolina, o preço da gasolina não sobe, o etanol então fica parado enquanto o custo cresce. E como sair desse problema que já há 60 indústrias na área de etanol em recuperação judicial, número mais ou menos esse, outras ameaçando de parar de produzir, né? Como é que você vê a solução para isso, já que não se vê a possibilidade de um aumento muito grande da gasolina? O governo tudo indica que por causa da inflação vai dar aumentinhos, né? Eu vejo o seguinte, quer dizer, também tem um pouco de azar no setor, né? Porque o açúcar está vivendo momentos de preços muito baixos, né? Então a gente sempre imaginou o álcool, o etanol assim, ou é uma safra alcooleira ou açucareira. Agora alcooleira ou açucareira tanto faz porque os preços estão apertados, né? Eu acho que é uma solução de longo prazo, vai demorar para resolver. Eu entendo, quer dizer, eu vejo que a grande saída para melhorar o fluxo de caixa das empresas está na cogeração, está na venda da eletricidade, da bioeletricidade. Então, eu acho que o governo tinha que colocar a coisa para funcionar. Leilão, ele tinha que destravar o mercado da bioeletricidade e biomassa. Isso ajudaria demais o setor, principalmente as empresas novas, mais eficientes. Então, eu acho que aí seria um caminho super importante. Uma certa recuperação no açúcar, o hidratado, ninguém mais faz dinheiro no hidratado, né? Então a saída deixa o mercado, melhora um pouquinho o anidro na mistura e a coisa vai se recuperando devagar. Mas e as usinas mais antigas, essas que não têm biomassa para produzir então, eletricidade? Mas essas é que estão mais ameaçadas, sim, e mas não são poucas. Né? Não são poucas, metade do setor são usinas mais antigas, né? Em termos de moagem, talvez não em número de usinas é até mais. Mas eu acho que aí talvez precise de um programa importante de retrofit dessas usinas, né? Claro que elas estão no momento de não ter capacidade de investir, mas o governo pode ajudar um pouco em cima da garantia da compra da eletricidade. Então você consegue alavancar uma melhoria no setor em cima do mercado de eletricidade, que é o único mercado agora que o governo consegue operar, a menos que ele queira mexer no preço da gasolina para favorecer o etanol, mas a gente sabe que isso não deve acontecer. Não deve acontecer, tá certo. Agora, André, o governo brasileiro nos últimos anos apostou muito nas negociações da antiga rodada Doha, não sei nem se tem mais ainda esse nome, ela ainda não acabou ainda. Da Organização Mundial do Comércio, para melhorar, né, as possibilidades do agronegócio brasileiro. Isso, a inserção internacional, como a gente fala. Internacional, tirando os entraves colocados lá fora ao bom produto brasileiro. Isso ficou travado muito tempo. Né? Brigas lá, na Europa, a Europa tem suas restrições, os Estados Unidos fingem que não tem, mas tem também. E entrou depois o problema da Índia. Agora, semana passada, a própria OMC anunciou que a Índia e os Estados Unidos entraram no acordo e que isso pode trazer de volta as negociações que pareciam encerradas. Né? Você acha
Como se analisa isso? Que possibilidade você vê disso avançar realmente? Ou é dessas coisas que nós vamos ainda demorar muito tempo para sentir efeitos positivos? Se a gente voltar em 2008, quando a rodada da Doha travou, ela começou em 2001, travou em 2008 e nós já estamos em 2014, né? Então a coisa vai. O maior problema era Estados Unidos e Índia, porque a Índia é um país com 1 bilhão de pessoas, 60% da população no meio rural. Então eles não querem abrir o mercado, né, de produtos agrícolas. Só que o mercado de produtos agrícolas na Índia é gigantesco. Então, assim, seria muito importante que os americanos e indianos chegassem num entendimento da Índia aceitar uma abertura lenta do mercado. E aí acho que a coisa destrava. Então acho que tem uma luz no fim do túnel aí. Agora era importante que o Brasil se posicionasse, porque o Brasil sempre ficou do lado da Índia, certo? E não faz sentido. Nesse caso errado, específico está, né, do lado errado. Tá, mas e aí vem outra questão que não se fala tanto, mas que também parece ser um empecilho, que é a União Europeia, que até há uma negociação bilateral, digamos, entre Mercosul e União Europeia, e que está emperrada principalmente por causa de restrições hoje da Argentina, mas se sabe também porque na hora que chegar na mesa a questão agrícola, a Europa também bloqueia. Não só bloqueia essa do Mercosul, porque ela quer manter aquela agricultura dela altamente protegida, como ela também, a impressão que se tem, você pode dizer, que ela vai também criar problemas na hora H para a negociação agrícola na OMC. Você acha que a Europa pode mudar? Ó, eu acho que a Europa não muda. Ela não muda. Para se acertar com a Europa tem que pagar um preço muito grande do outro lado. Mas não precisa ser em cima da indústria manufatura, pode ser em cima do setor de serviços, que eu acho que é mais palatável. Então eu acho que tem formas de combinar. Agora, realmente os europeus, eles hoje não têm interesse nenhum em mudar a política deles, em abrir mercado, tanto é que é uma briga nas carnes, né? Quer dizer, vender carne para a Europa é o que todo mundo quer, é o melhor preço, a melhor margem, a melhor qualidade, né? Tem um problema daí porque é o OMC. Se você fizer no OMC, você não está no bilateral. Você faz um acordo geral que a Europa é obrigada a ceder por causa de outros interesses que ela tem. É difícil, mas eu acho que via o OMC, se os americanos destravarem a coisa com a Índia, pode andar. Outra questão interessante que se fala pouco, o discurso ambiental no agronegócio. Ele está aí, não tem jeito, me parece que os produtores agrícolas brasileiros estão bem avançados neste campo, ou tentando avançar. Mas a Itamaraty, os negociadores brasileiros sempre desconfiaram que os europeus, e talvez até mesmo os americanos, mas principalmente os europeus, usam um pouco o discurso ambiental como uma forma de protecionismo. Isso é um fato? É real? Você acredita que isso é fato? É fato pela forma como eles abordam o tema ambiental, né? Da forma como eles colocam, que é um tema, por exemplo, em cima de emissão de gás de efeito estufa, tudo isso você pensa, ele quer botar barreira para não importar, né? O que eu acho que mudou muito é que o discurso, por conta do Código Florestal, por conta de um monte de coisa, que é a redução de desmatamento, tudo isso, a produção agrícola incorporou uma parte da agenda ambiental. Então ela não tem mais um lado defensivo, ela tem um lado ofensivo. Então nesse sentido hoje, eu acho que o Brasil tem muito a ganhar se trouxer o tema ambiental na mesa. O que nós não temos é poder para fazer todo mundo se mover na nossa direção, né? Mas jogar a tese ambiental, eu acho que o Brasil hoje tem muita força. E os produtores têm a ganhar também com várias políticas de pagamento por serviço ambiental. Quer dizer, tem um monte de políticas que poderiam ser boladas que o produtor brasileiro seria o grande ganhador. Outros setores da sociedade iam pagar, mas o produtor brasileiro ele seria um ganhador. Outra questão que se coloca muito contra o agronegócio brasileiro, nessas negociações lá fora, como uma forma de protecionismo, é a questão do trabalho no campo. Eu acho que a questão do trabalho do campo está resolvida aqui no Brasil. A gente tem o problema do trabalho escravo, continua tendo, como qualquer outro setor, quer dizer, você tem denúncias, tem que o Ministério Público resolver e tal, mas hoje, se a gente for olhar em termos de condições de trabalho, todas as regulamentações que tem no Brasil, toda a questão de carteira assinada, o processo de assinar carteira na agricultura cresceu enormemente nos últimos anos. Cana é 98%, soja é 90%, mesmo no boi está crescendo muito. Então, assim, o respeito à regulamentação, à legislação brasileira está muito alto. Então, eu acho que hoje isso não é mais um problema. Se alguém apontar o dedo para nós e dizer, nossa, vocês têm trabalho escravo, você vai dizer, eu tenho, aqui, aqui e ali. Mas o setor como um todo, ele está fortemente legalizado. Uma outra questão, para encerrar a entrevista,
é essa discussão que está um pouco dentro do governo, né? Parece até um conflito entre o agronegócio avançado, que nós chamamos, e a agricultura familiar. Tá. Eu queria que você analisasse essa questão. Existe realmente esse conflito? Não é que eu É uma questão mais política do que técnica, mas existe essa discussão, inclusive, muito política dentro do Congresso, entre áreas do governo, que parece às vezes não se entender sobre o assunto. Agora mesmo na escolha do ministro da Agricultura, quando se fala num nome, fala assim, mas isso não agrada porque é do agronegócio. Então, o que eu acho que aconteceu? Foi criado o Ministério do Desenvolvimento Agrário lá no Fernando Henrique, né? Nem me lembro mais, 96, 90, eu não me lembro muito bem. Para quê? Porque a decisão foi, é preciso criar um programa de crédito para a agricultura familiar. Porque todo o crédito rural nos anos 70, nos anos 80, só foi para os comerciais. Então fazia sentido fazer essa transição, certo? E isso foi muito importante para criar uma base de política para a agricultura familiar. E separar a reforma agrária também mais ligada à agricultura familiar. Eu acho que essa fase já foi super importante, institucionalizou, os programas estão aí. Agora, eu acho que devia pôr o ministro da Agricultura e o ministro do Desenvolvimento Agrário para sentar e dizer assim, vamos propor um plano de em 4 anos unificar esse negócio. Eu acho que devia jogar no colo deles, certo? E dizer assim, olha, bolem um plano para resolver isso. E tudo que for política comum, vamos trabalhar em conjunto. Eu acho que o governo deveria ter essa missão de quebrar essas coisas. E aí vai trazendo os movimentos sociais, os produtores, no Congresso, pega a bancada ruralista e traz a bancada ruralista. Eu acho que é possível. Agora, para encerrar, é muito grande a diferença entre a produtividade do agronegócio, digamos, e da agricultura familiar, ou já essa distância já diminuiu? Se a gente comparar os produtos tradicionais, por exemplo, feijão, certo? Feijão era um produto de agricultura familiar, está virando de agricultor comercial. Por quê? Porque para sobreviver no mercado você tem que aumentar a produtividade, tem que capitalizar, tem que investir. Então tem uma diferença muito grande ainda, certo? Daí porque você tem que trazer esses agricultores familiares ou separar, quer dizer, commodity é comercial e outros produtos são para agricultor familiar. Só que aí você tem que investir em tecnologia. Então é muito grande ainda, mas eu acho totalmente viável você trazer. O que não dá é resolver o problema dos 4 milhões de agricultores familiares que tem no Brasil. De 2 milhões você resolve, os outros 2 milhões a gente tem um problema mais social do que produtivo. André Nassar, agrônomo, especialista em agronegócio, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Zé Márcio. E o Na Real volta na próxima semana com outro entrevistado. Obrigado.